vida. E se você chegou agora, esse é o quarto sermão de uma série onde nós tratamos a sexualidade à luz das Escrituras. E se você está ligado em todas as pregações, e se você participou de todas as pregações, vai ver que todos os temas foram tratados aqui à luz da história da redenção. No primeiro momento, o pastor Pedro, de forma brilhante, com um sorriso nos lábios, pregou sobre a criação do sexo e o propósito dele. Eu nunca vi um pregador tão feliz em pregar um sermão daquele. Se você não assistiu, recomendo você a entrar no nosso canal do YouTube e assistir essa pregação maravilhosa. Dizem as fofocas da igreja, coisa aqui que não existe, que teve casais que cancelaram o que iam fazer de tarde para ir para casa colocar o sermão em prática. Glória a Deus por isso. Mas nós vimos que tudo que era bom foi manchado pelo pecado, e o pastor Rafael trouxe para nós a consequência, a extensão do pecado na nossa sexualidade. E nós vimos que os nossos amores foram transtornados, foram manchados. E a sexualidade, o sexo, o papel que ele tinha, agora tem uma função distorcida, porque o nosso coração está cheio de pecado. Da mesma maneira, nos trouxe esperança no sermão de semana passada, onde nós vimos que, pela boa notícia do Evangelho e a redenção em Cristo Jesus, nós, mesmo aqui, manchados pelo pecado, mas agora numa nova vida com Cristo, podemos viver a sexualidade à luz do que ela foi feita para viver, no poder do Espírito, para a glória de Deus. E hoje, nós chegamos no ponto alto, ou no final da história da redenção, onde aponta para a eternidade. E aqui é um grande desafio, porque se você diz, pastor Eliezer, se o sexo foi criado bom, o pecado manchou, mas por meio de Cristo e a sua redenção, nós podemos viver aqui agora, viver aqui agora a sexualidade redimida. Então hoje o Senhor vai responder para nós se na eternidade vai dar para fazer o negócio. Não, eu não vou responder isso hoje. Desculpa decepcionar você. Mas hoje o objetivo é mostrar que, à luz da notícia da consumação e da restauração de todas as coisas, como eu e você podemos viver aqui e agora. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ler os versículos de 24 a 26. E hoje nós estamos estreando o microfone novo, glória a Deus por isso. Vocês viram que até tem um grave na minha voz diferente, né? Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas antes, se você deseja acompanhar essa pregação por meio do guia da pregação, que é um documento com perguntas que auxiliam você na fixação do sermão, levante sua mão bem alto, que o pessoal da integração vai estar entregando para você este guia, tá ok? Hebreus, capítulo de número 11, versículo 24 a 26, nos diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude essa manhã e estejamos com o coração aberto para ouvir a sua palavra e que ela faça morada ao nosso coração. Se você já conversou um pouquinho comigo durante o culto ou pós-culto, antes do culto, ou se por acaso nós já paramos um pouco mais para conversar, provavelmente nós conversamos sobre esportes. Eu sou alguém que gosta muito de esportes e essa é uma herança da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito apaixonada por esportes
e ela sempre trazia esse assunto em volta da mesa, quando a gente conversava. E durante a minha adolescência foi incrível, porque eu assistia todo tipo de esporte, né? Por exemplo, eu adorava esporte como dominó. E dominó é esporte, hein, gente? É o esporte oficial de Florianópolis. Todo mundo acha que é o Avaí e o Figueirense. Não, não, senhor. É porque você não foi na Praça 15 ainda jogar ali com os PhD em dominó. Se você fez faculdade, provavelmente você jogou aquele esporte muito complexo. Um esporte de crente, santificação pura, se chama truco. Mas provavelmente você, dentre todos os outros esportes, eu sempre pratiquei muito esporte. Joguei futebol de salão. Por incrível que pareça, você olha para mim hoje e vê nesse shape atlético. Eu já fiz uma maratona, já corri 42 quilômetros. Tentei surfar, mas aí o Senhor me humilhou, porque se eu aprendesse a surfar, meu irmão, provavelmente não seria crente. Eu seria um cara nojento. Mas de todos os outros esportes que eu tentei e pratiquei, teve um que me chamou muita atenção, que eu não tenho coragem ainda de fazer. Se chama triatlon. Aqui em Florianópolis, nós somos uma das provas mais difíceis de triatlon, acontece aqui na nossa cidade. E se você não sabe como acontece, são homens nadando, primeiramente, 5 quilômetros em mar aberto. Depois, eles pedalam mais de 200 quilômetros, se não me falha a memória. E se não fosse por isso, eles ainda colocam um tênis e correm mais 42 quilômetros. Mas veja, isso não é um dia após o outro, é um em seguida do outro. Eu não consegui praticar, e provavelmente essa é uma questão que eu não vou praticar. Mas eu gosto de ouvir atletas falando sobre isso. E eu estava vendo um podcast esses dias sobre um atleta de alta performance no triatlo. E a pergunta do entrevistador para ele foi se ele conseguiria, uma pessoa normal conseguiria fazer uma prova de triatlo. Ele disse, sem sombra de dúvidas, ele teria que se preparar pelo menos, no mínimo, 1 ano. E ele teria que falar com a esposa dele e perguntar para ela, porque tudo que ele vai falar e fazer será sobre triatlon. E isso tem uma questão sobre abdicação. E é interessante, que me chamou a atenção é de que ele foi falando como foi a rotina dele no início do triatlon. A comida tudo balanceada, suplementada, pesada. Ele vivia com a mochila, vivia com os suplementos, treinos todos os dias, 2, 3 treinos todos os dias de alta intensidade. Ele começou a ser acompanhado por nutricionista, treinador, planilha de treino. Ele contou que chegou num casamento, e no casamento todo mundo se divertindo, aproveitando, tomando suco de Jesus, comendo boa comida, e ele puxa dali uma garrafinha com água e uma Tupperware com ovo, batata doce, porque ele tinha que manter o treino dele, porque ele estava pensando na prova que viria um tempo depois. E o que me chamou a atenção é de que, quando uma pessoa tem um objetivo claro, ela não tem problema em abrir mão de coisas no presente. O problema não é o sacrifício. O problema é quando não há visão, não há perspectiva. Porque quando você sabe para onde está indo, qualquer renúncia parece fácil. Mas quando você não sabe para onde está indo, qualquer renúncia parece absurda. Mas quando você tem um vislumbre do que está por vir, o não de hoje passa a ter sentido. E é exatamente isso que acontece no texto que nós lemos em Hebreus 11. O texto nos apresenta Moisés, um homem que tinha tudo diante dele. A Bíblia diz que, pela fé, Moisés, já sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Considerando essa palavra tão difícil, vitupério de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E aqui está um ponto para nós. Se eu e você tivermos um vislumbre da glória de Cristo, nós chegaremos à mesma conclusão na nossa vida cristã. O problema não é que o Evangelho exige muito de nós. O problema é que muitas vezes nós vemos pouco.
Mas quando nós começamos a enxergar a glória, quando nós começamos a contemplar a eternidade, quando nós entendemos o que está por vir, o pecado perde o brilho, o mundo perde o peso e a renúncia deixa de parecer perda, porque nós entendemos, vai valer a pena. E é isso que nós veremos hoje, como a expectativa da glória futura nos ajuda a lidar com as tentações presentes. E nós veremos isso de 3 maneiras. A primeira maneira, que a expectativa da glória futura nos ajuda a lidar com as tentações, é recusar a falsa identidade. Nós veremos isso no versículo de número 24. A segunda maneira, que a glória futura nos ajuda a lidar com as tentações do tempo presente, é nos ajudando a identificar as falsas promessas do pecado. Veremos isso no versículo de número 25. E por último, a expectativa da glória futura nos ajuda a lidar com a contemplação, a contemplar a recompensa eterna. A ideia central do sermão de hoje está, e eu gostaria que você prestasse atenção, você que pegou o guia, anotasse, e se ao final deste sermão você conseguir gravar isso e ter as ferramentas para cumprir isso no seu entendimento e na sua vida, o nome do Senhor será glorificado mais uma vez. Nos diz assim: a esperança futura da redenção de todas as coisas nos encoraja a lidar com as tentações de agora e vivendo uma sexualidade prazerosa. O sermão de hoje tem como tema sexualidade prazerosa, lidando com as tentações do presente na expectativa da glória futura. Amém? A primeira maneira que, ao olharmos para a eternidade, nos ajuda a lidar com as tentações do tempo presente, é recusar a falsa identidade. Veja comigo, versículo de número 24. Pela fé, Moisés, sendo o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O versículo 24 inicia com uma expressão muito conhecida no livro de Hebreus, que é pela fé. Só no capítulo 11, nós temos 19 aparições dessa expressão, pela fé. E se nós voltarmos lá no início, nós temos a definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é viver hoje com base naquilo que ainda não vemos, mas sabemos que é real. Ter fé, para o escritor de Hebreus, não é um pensamento positivo dizendo vai dar tudo certo. É ter a esperança na glória futura. É a capacidade de enxergar o que é invisível e eterno, e por causa dessa visão, por causa dessa expectativa, ter coragem para agir no presente. E foi essa fé que deu a Moisés as categorias certas para avaliar a vida. O livro de Êxodo nos conta que Moisés nasceu sobre uma sentença de morte. Com medo do crescimento dos hebreus após 400 anos no Egito, o faraó ordenou que todo menino fosse lançado no rio. Os pais de Moisés resistiram enquanto puderam, mas após 3 meses, já não conseguiam mais escondê-lo, colocaram ele dentro de uma cesta e o deixaram no rio, confiando na mão poderosa do Senhor. Miriam, sua irmã, que observava de longe, viu que o cesto encontrou a filha de Faraó. E a filha de Faraó, movida por compaixão, decidiu adotá-lo. E na providência de Deus, Miriam surge do nada, conversa com a filha de Faraó e diz: acho que seria interessante se eu pudesse te dar uma dica, querida. Seria interessante você contratar uma ama hebreia para que pudesse amamentá-lo e criá-lo. Provavelmente a conversa foi: tens alguma indicação? Não, tem a pessoa certa para ti. E o que acontece? Miriam vai lá e chama a sua própria mãe, Joquebede. E Joquebede agora cria e amamenta Moisés. E é assim que Moisés cresce com uma dupla formação. A primeira, do palácio do Egito. Ele foi educado em toda a ciência, cultura e sofisticação da maior potência do mundo na época. Mas ao mesmo tempo, no colo materno de Joquebede,
Moisés é discipulado na fé, nas promessas e na identidade do povo de Deus. E o texto continua, ele destaca que Moisés agora, um homem feito. Segundo a tradição e o relato bíblico, Moisés tinha cerca de 40 anos. Ele já tinha o entendimento de quem ele era alguém maduro, que tinha uma identidade firmada em Deus, e por ter essa identidade firmada em Deus, ele conseguiria rejeitar as falsas identidades que o mundo da época tentava impor a ele. Veja, Moisés olhou para o título de príncipe do Egito e percebeu que aquele rótulo era muito pequeno, porque ele já pertencia ao Rei do Universo. Criado nos corredores do palácio, ele desfrutava de tudo que o mundo antigo considerava o ápice da existência humana. Ele tinha status, ele tinha conforto, ele tinha reconhecimento, ele tinha uma posição privilegiada socialmente, ele tinha possibilidades. Dentro dessas possibilidades, ele tinha a possibilidade do poder e da impunidade, a lei do eu posso. A elite egípcia vivia sobre uma lógica de que o status lhe dava carta branca para viver os seus desejos até a última consequência. Como parte da família real, Moisés poderia extrapolar as leis, ele poderia se colocar acima da lei, ele não precisaria contar e prestar contas para ninguém, o que ele quisesse ele tinha. Uma outra possibilidade que Moisés tinha era a possibilidade da cultura do prazer. Se você verificar, a literatura e a arqueologia egípcia mostram que o prazer sexual era visto como parte da harmonia cósmica e da vida plena. Não havia o conceito de pecado sexual como nós compreendemos sobre a ótica da ética cristã. Havia uma vasta oferta de concubinas e experiências de prazer. Existia a possibilidade do status divino, a tentação de ser um Deus. O faraó e sua linhagem eram vistos como divindades vivas. O orgulho e a raiz de toda imoralidade provém da ideia de nós nos colocarmos diante de um Deus, ou sermos o próprio Deus. É o que leva as pessoas a buscarem a satisfação sexual fora de Deus. Porém, Moisés conseguiu recusar tudo isso porque a sua fé o fez um homem maduro. Diferente de Moisés, existem pessoas imaturas que não conseguem enxergar o futuro a um palmo de distância da sua mão. Ele vive como uma visão limitada simplesmente ao aqui e ao agora. Essa pessoa imatura, ela se torna escrava dos seus próprios sentimentos e desejos imediatos. E veja, quando você não amadurece na fé, você decide a sua vida baseada no que sente no momento, e isso é um terreno muito perigoso. Porque a imaturidade não recusa as falsas identidades, porque não tem convicções certas para rejeitá-las. Moisés nos ajuda a viver aqui agora, olhando para a eternidade, porque Moisés tem a capacidade de recusar as falsas identidades, porque ele tem as categorias certas de fé. Moisés é um homem maduro, não simplesmente porque ele tem virtudes e princípios, mas porque a sua fé lhe dá a condição de viver em um mundo quebrado na ótica e na perspectiva do reino de Deus. Veja, e aqui eu preciso chamar, meus irmãos, nós precisamos crescer. Eu e você precisamos amadurecer. E para que isso aconteça, nós devemos viver na expectativa da glória futura e nos tornarmos emocionalmente robustos. Pessoas que não são abaladas por qualquer sentimento momentâneo ou desejo passageiro. Nós precisamos deixar de ser homens mimados. Homens que fogem das responsabilidades com suas esposas e suas famílias. Porque nós precisamos entender, meu irmão, nós precisamos crescer, ser maduros em Cristo, para não ficar vivendo conforme os nossos impulsos.
O Senhor nos chamou para servir e proteger homens. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que parar de agir como crianças, que não conseguem controlar os seus próprios olhos e desejos. Minhas irmãs, não deixem ser uma mulher, não se tornem mulheres que buscam aprovação a todo custo. Não mendiguem a atenção onde Deus já te deu de dignidade. Porque uma mulher que contempla a glória futura, ela não precisa de rótulos humanos ou da validação constante para se sentir completa. Então nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos ter as categorias corretas, porque só assim nós conseguiremos recusar as identidades falsas, os rótulos que querem dar a nós. E como nós fazemos isso? Ore. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Peça ao Senhor que a obra do Espírito dele faça com que você amadureça, que você cresça. Leia a palavra. Como é que nós vamos ter as categorias certas se não lemos as Escrituras, se não conhecemos a vontade de Deus e o plano dele para nós? Então nós precisamos ser encharcados das Escrituras. Meu irmão, participe de um pequeno grupo. Estejam com pessoas que entendem, reconhecem quem são e que precisam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Participe de um pequeno grupo, esteja com essas pessoas que estão ali de 15 em 15 dias aqui na Igreja Nova Cidade ou num bairro mais próximo de você, lendo a palavra, orando um pelos outros, se dedicando a conhecer e a crescer em graça e maturidade cristã. Então, participe de um pequeno grupo. Participe da Academia Nova Cidade. Participe. Conheça profundamente a Deus. Não deixe que a sua fé seja uma fé de simples domingo. Não deixe que a robustez da sua fé seja nutrida somente por aquilo que falamos domingo, mas busque o conhecimento profundo de Deus para que você tenha as categorias certas, para que a sua fé seja robusta, para que você cresça saudável, para que você saiba para onde você está indo, para que você não se deixe ser rotulado. Cresça, amadureça, busque o amadurecimento cristão. Assim como Moisés, que quando viu, recusou, porque tinha as categorias certas, e ele sabia para onde queria ir. Ao mesmo tempo, meus irmãos, Moisés, ele não somente recusa as falsas identidades, ele não faz somente uma recusa, ele também escolhe um lado, e é isso que nós vamos ver no versículo de número 25. Bote seus olhos para mim não, para o texto, depois seus olhos para mim. O texto vai dizer o seguinte: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios no pecado. À luz da eternidade, dessa santa expectativa da consumação de todas as coisas, nós conseguimos ver as falsas promessas do pecado. Irmãos, querida igreja, o texto começa dizendo, preferindo. Essa palavra já nos mostra que Moisés está diante de uma escolha consciente. Ele não foi levado por circunstâncias, ele não foi empurrado pela emoção, ninguém tirou um blazer e jogou em cima dele. Ele avaliou e ele decidiu. Mas a pergunta é, o que ele escolheu? O texto diz, ser maltratado com o povo de Deus. Aí não, né, Moisés? Pô, Moisés, aí tu foi moleque, pô, aí tu vacilou. Como é que tu deixa de acordar no ar-condicionado 10 horas da manhã, ter um chefe preparando o seu café, vestir roupas de marca, dirigir a sua BMW X6 Competition pelo Egito, ser
respeitado e reconhecido por todas as pessoas quando você passa na rua, para ser maltratado e participar de um povo que é escravo aqui. Nós só precisamos ter um cuidado aqui, porque Moisés não é um masoquista que sente prazer na dor, tá, gente? Aqui ele não está falando de alguém que ama sofrer. O sentido aqui é que Moisés escolhe se identificar com o povo de Deus, e ele escolhe participar da missão de Deus, e ele escolheu caminhar com Deus, mesmo sabendo que isso teria um custo. O sofrimento aqui não era o objetivo, tá, gente? Era o preço a ser pago para ser identificado como povo de Deus. Ele faz uma decisão. Ele escolhe ser maltratado juntamente com o povo de Deus. Mas o texto não termina aí, ele vai dizer que ele escolhe isso ao contrário de usufruir os prazeres. E essa palavra é importante porque ela carrega a ideia realmente de desfrutar, de aproveitar, de tirar proveito, de ter em posse e experimentar. Ou seja, Moisés tinha acesso real ao prazer. No palácio ele podia viver no conforto, exercer o poder, ser honrado, satisfazer os seus desejos. Veja, Moisés tinha acesso aos prazeres do Egito. É interessante que a Bíblia não nega isso. O pecado dá prazer. Porque se não desse prazer, meu irmão, não seria tentação. Mas aí vem a palavra que muda tudo isso. Transitório. Essa é a chave do texto. O prazer existe, mas não permanece, é passageiro, é curto e é limitado. Ele é passageiro porque passa rápido. Aquilo que parecia tão forte, tão intenso, logo vai embora. Ele é curto, dura menos que promete. É apenas um momento, porém deixam marcas que ficam por muito mais tempo. Ele é limitado, ele não satisfaz por completo. Ele até toca, mas não preenche. Ele até anima, mas não sustenta. Ele até parece suficiente, mas nunca é. O que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui para nós é que o prazer transitório do pecado é como um fogo de palha. Acende rápido, brilha forte, mas logo vira cinza. Agora perceba, para Moisés o pecado aqui não era apenas um ato moral isolado. Para Moisés o pecado não era só fazer algo errado. Para Moisés pecado era viver uma vida inteira desalinhada com Deus. Era continuar no lugar certo aos olhos do mundo, mas no lugar errado diante de Deus. Pecado não é só o que você faz de errado, é também quando você deixa de viver aquilo que Deus te chamou para viver. E Moisés entendeu isso. O prazer de ser príncipe era curto demais para quem tinha uma promessa eterna no coração. Deixa eu ilustrar para você. É como alguém que passou a vida inteira comendo comida ruim. Comida de baixa qualidade, sem sabor, sem valor real. Passou a vida inteira comendo miojo. Mas chega o dia que ele é convidado para ir na casa de um irmão. E chega lá, Deus abençoa a irmã, ela tem os dotes culinários e ela faz uma carbonara para ele. E o sentimento dele é dizer assim: eu nunca provei uma comida de verdade. Isso aqui é uma comida de verdade. Isso acontece muito com quem só tomava fruta e agora toma pureza. Quem comia tilápia agora come tainha ao molho de camarão. Isso acontece. Meus queridos, você só percebe que estava se alimentando mal quando experimenta algo melhor. Da mesma forma, você só consegue enxergar a pobreza do pecado quando contempla a beleza que Deus oferece. E vamos lá. O pecado não faz promessas? E essas promessas são tão atraentes? O pecado não promete alívio? Você merece.
Pode fazer. Não tem problema, você merece tanto. Faz isso. O pecado não oferece prazer. Vai lá, se satisfaz. Aproveita. Isso é muito novo. Depois tu casa. Agora tu aproveita. O pecado não oferece segurança. Ninguém vai saber, pô. Bora lá, ninguém vai saber. O pecado não oferece aceitação. Todo mundo está fazendo. Pode ficar tranquilo que tu não é diferente de ninguém, porque todo mundo está fazendo. Mas o pecado esquece da frase da nossa mãe: tu não é todo mundo. Meus irmãos, o pecado nunca se apresenta como destruição. Ele sempre se apresenta como uma solução, uma falsa solução. E se eu e você nos basearmos a nossa vida nos nossos desejos, eu e você nós nunca seremos livres da escravidão do pecado. Porque o pecado não vai parecer feio aos nossos olhos, ele vai parecer necessário. E aqui está o grande problema. Quando as grandes promessas de Deus são ofuscadas, as promessas do pecado parecem maiores e melhores. Se nós não temos os olhos fixos na eternidade, se nós não sabemos quem nós somos, quem Deus é, se nós não conhecemos a história, a palavra de Deus revelada a nós não teremos, numa palavra em inglês, chamada know-how, nós não teremos ferramental, nós cairemos nas falsas promessas de Satanás, nas falsas promessas do pecado. Mas quando eu e você temos os olhos lá na eternidade, nós sabemos que o que acontece aqui agora é uma fagulha, não se compara àquilo que eu e você desfrutaremos na eternidade juntamente com Cristo. Mas se nós não temos essas convicções, o pecado vai aparecer atraente aos nossos olhos. E você sabe, quando uma coisa brilha muito, a nossa tendência é pegar com as mãos. A nossa tendência é trazer para a gente. A nossa tendência é usufruir daquilo até os últimos limites. E veja, se nós olharmos bem de pertinho, como diz a sogra do pastor Rafael, que virou agora, é o nosso novo meme. Nós vamos ver que o pecado oferece alívio imediato. Não é isso que nós vemos hoje? Quantas pessoas estão trocando o prazer de Deus por coisas que duram minutos? Quantos estão abrindo a mão da eternidade por uma satisfação que acaba em segundos? Nós vivemos em uma cultura que é viciada no agora. Ela nos ensina que todo desejo precisa ser atendido imediatamente, mas Moisés fez um cálculo diferente, ele entendeu: o pecado é um péssimo negócio. Ele oferece uma alegria imediata, mas depois só sobra culpa, dor e lamento. Ele promete uma liberdade, mas nós sabemos que ele produz escravidão. Ele promete satisfação, mas nos deixa mais vazio do que nós estávamos antes. E deixa eu ser bem direto ao seu coração essa manhã. Você não vai sentir a sujeira do pecado enquanto não enxergar a beleza da recompensa em Cristo. Você não vai ver o quanto isso é pequeno enquanto não contemplar o que Deus está preparando para nós. Só quando eu e você olhamos para o fim da história, nós começamos a enxergar corretamente o presente que vivemos aqui e agora. Só quando eu e você contemplamos o que é eterno, nós entendemos que o pecado é passageiro. Moisés nos ensina, meus irmãos,
que vale a pena suportar o custo de dizer não hoje. Esse não que você dá ao seu impulso. Esse não que você dá à pornografia. Esse não que você dá a um relacionamento fora da vontade de Deus. Esse não que você diz aquele flerte. Esse não que você diz aquele elogio. Esse não que você diz a uma curtida no Instagram. Isso não é uma perda. Isso é um investimento eterno. Não troque, meus irmãos, não troque. Que o Senhor sustente. Eu falo isso com muito temor e tremor hoje diante do Senhor. Que o Senhor nos sustente para não trocar o banquete da eternidade por um petisco estragado do Egito. Porque o prazer, meus irmãos, ele morre com o corpo. Mas a alegria dura para toda a eternidade. Nós vimos que quando pela fé nós temos as categorias certas, olhando para o futuro na santa expectativa de que tudo será restaurado, nós conseguimos, primeiro, recusar as falsas identidades. Segundo, nós conseguimos identificar as falsas promessas do pecado. E por último, no versículo de número 26, nós vamos ver que à luz da eternidade nós conseguimos contemplar a recompensa eterna. O versículo 26 nos diz: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Meus queridos irmãos, o texto diz que Moisés considerou. Ele não reagiu, ele não foi levado pela emoção, ele não seguiu o impulso, ele pensou, ele parou, ele avaliou, colocou na balança e fez um cálculo. De um lado, os tesouros do Egito, poder, status, prazer, segurança, reconhecimento, tudo o que o mundo acha e chama de riqueza. Do outro lado, ele colocou sofrer por Cristo, ser desprezado por a causa de Cristo. E aqui nós precisamos parar e entender isso. Porque surge uma pergunta importante. Como Moisés sofreu por Cristo se Cristo ainda não tinha vindo? A resposta está na forma como a Bíblia apresenta Cristo. Nós temos a tendência de achar que Cristo começa lá em Mateus. Nós temos a tendência de achar que Cristo não começa só começa em Belém. Nós precisamos entender que a encarnação é o momento em que o Filho eterno assume a natureza humana, mas o Filho já existia antes de todas as coisas. O Novo Testamento tem textos e mais textos e deixa isso claro para nós. Em João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, ou seja, Cristo já estava ativo em toda a história da redenção desde o início. Em Gênesis 3 e 15, já existe a promessa de um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Depois, em Abraão, essa promessa se expande, nós podemos ver lá em Gênesis 12, 15 e 22, Deus apontando para um descendente que por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. O próprio Moisés falou em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, dizendo que, falando de um profeta semelhante a ele, a quem o povo deveria ouvir. Perceba, a história inteira está caminhando para Cristo. Então Moisés não conhecia todos os detalhes, mas conhecia a promessa. Ele sabia que Deus traria redenção. Ele sabia que Deus levantaria um ungido, o Messias. Ele cria no Messias prometido, e é por isso que quando ele escolhe sofrer com o povo de Deus, quando ele rejeita o Egito, quando ele se identifica com a história da aliança, ele não apenas está sofrendo por Deus de forma abstrata, ele está sendo fiel à promessa. Ele está se alinhando à história da redenção. Ele está se identificando com o povo de Cristo. E é por isso que o autor de Hebreus pode olhar para trás e dizer:
O sofrimento que Moisés aceitou foi o vitupério de Cristo. Essa palavra é forte, vitupério, opróbrio, desonra, fala de vergonha pública, de humilhação, rejeição, perda da honra. E Moisés olhou para isso e disse: isso aqui é riqueza. Mas você consegue ver como isso tudo muda? Como isso muda o jogo? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Deus era melhor do que ser celebrado longe de Deus. Mas por quê? O texto responde: porque contemplava o galardão. Essa palavra galardão no grego carrega a ideia de recompensa, de retorno, de algo que Deus promete dar. Mas não é salário por mérito, não é Deus pagando alguém pelo seu desempenho, é Deus sendo fiel à sua própria promessa, é a consumação de tudo o que Ele prometeu. E qual é essa recompensa? A Bíblia responde. Se nós olharmos para Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, Deus habitando com seu povo, sem dor, sem morte, sem lágrimas. Romanos 8 vai dizer: os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura. Isso é recompensa. 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer: uma leve e momentânea tribulação produz um eterno peso da glória. Perceba o contraste: momentâneo versus eterno, leve versus glorioso, visível versus o invisível. Essa é a recompensa. Não é apenas ir para o céu. Quando você vai, eu estou indo para o céu. É a restauração de todas as coisas, é viver plenamente na presença de Deus. E meus irmãos, isso tudo muda o jogo. Isso agora faz tudo sentido para nós, porque Moisés conseguiu fazer essa escolha, porque ele não vivia pelo que estava diante dele, ele vivia pelo que estava à frente dele. Talvez ainda no colo da sua mãe, ele ouviu sobre as promessas de Deus, sobre um Redentor, sobre alguém que pisaria a cabeça da serpente, sobre alguém que restauraria todas as coisas, e ele creu. Ele contemplava aquilo que ainda não via, mas sabia que era mais real do que ele via. E aqui está a chave para nós, meus irmãos. Pega a chave. Pega a chave. Quem contempla a consumação, reavalia o presente. Quando você vê a glória de Deus, quando a luz da eternidade é tão gloriosa para você, todo pecado perde brilho. Todo pecado perde brilho. Quando você entende o que está por vir, meu irmão, de que a nossa história não termina aqui, tudo que é temporário perde o valor. Deixa eu terminar esse sermão encorajando você. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que viver na pureza cansa. Eu sei que resistir cansa. Eu sei que às vezes parece que eu e você estamos perdendo tudo, deixando de aproveitar a vida. Mas escute isso: nós não estamos perdendo nada. Nós não estamos perdendo nada. Nós seremos tentados? Sim. Todos os dias. Nós vamos cair? Pode acontecer. Ou vai acontecer. Mas em Cristo, nós nos levantamos, porque a nossa identidade não está na queda, mas está na graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos aguardando a consumação de todas as coisas, e nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Nós temos a palavra de Deus revelada a nós temos o Espírito de Deus, o Consolador amado, que nos santifica.
Nós temos a igreja, nós temos o próprio Deus que nós podemos chamar de Pai. Então sim, nós temos razões para olhar para o futuro e nos alegrarmos. Continue. Continue olhando para a recompensa. Continue. E deixa eu encorajar você, que lida com dramas tão profundos e de repente está dizendo: pastor, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu vivo. Você não sabe as marcas que a vida já deixou na minha vida. E que mesmo cicatrizadas, quando eu toco, dói. Deixa eu lembrar você. Deixa eu lembrar você que sofreu tanto. Que se pergunta: Senhor, quando isso vai passar? Senhor, eu não aguento mais. Meu irmão e minha irmã, eu não sei quando isso vai passar. Se vai passar aqui. Se é aqui nessa vida, que você não sentirá mais dor, não sentirá mais tristeza, não sofrerá mais tentações. Mas deixa eu te encorajar a olhar para a eternidade. A olhar para a eternidade. E viver agora, entregar seus dramas, traumas, cicatrizes, dores diante do Senhor, confiando que um dia, esse maravilhoso dia, o dia que estaremos com Ele, o dia que estaremos assentados com o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Nós olharemos para o nosso coração, que outrora foi quebrado, e veremos um coração restaurado. Não haverá mais feridas, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais depressão, não haverá mais angústia, não haverá mais vaidade, não haverá mais desejos pecaminosos naquele dia, meus irmãos. Se agarre nessa santa expectativa daquele dia. Se agarre nessa santa promessa de olhar para o futuro e dizer: Senhor, tudo bem eu passar isso aqui agora, porque eu tenho certeza que lá na frente, quando o Senhor rasgar esses céus, todas as coisas serão restauradas, e naquele dia, eu me verei como o Senhor me criou para ser. Creia nisso, meu irmão. Olhe para a eternidade. Viva com os olhos na eternidade. Tome decisões com os olhos na eternidade. Creia nisso. Se coloque de pé. Enquanto eu concluo o sermão, eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento. Não se distraia. No final, Hebreus 11 não é apenas sobre Moisés. É sobre Cristo. Porque na verdade Moisés só conseguiu viver assim. Porque um dia alguém viveria isso de forma perfeita. Moisés recusou o palácio. Cristo recusou a glória. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. Cristo entrou no nosso sofrimento. Moisés considerou sofrer por Cristo como riqueza. Cristo suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus 12 vai dizer: olhando firmemente para Jesus.
porque ele sim é o verdadeiro Moisés. Ele não abriu mão de algo, ele abriu mão de tudo. Ele apenas não sofreu, ele se entregou. Ele não apenas contemplou a recompensa, ele garantiu a recompensa para nós. E aqui que está a esperança do Evangelho. Você não vive assim para ser aceito, você vive assim porque já foi aceito. Porque quando você cai, Cristo te levanta. Quando você luta, Cristo te sustenta. Quando você não consegue, Cristo intercede por você. E é por isso que agora nós podemos viver com os olhos na eternidade. Não porque somos fortes, não, longe disso, nós somos fracos, mas porque Cristo é fiel. Então, meu irmão, a pergunta é: o que você está vendo? O que os seus olhos contemplam? Porque quando você vê a Cristo, quando você contempla a glória, quando você entende o que Ele fez e o que Ele preparou, o pecado perde o brilho, o mundo perde o peso, e você começa a viver como alguém que já sabe como a história termina. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti reconhecendo que muitas vezes os nossos olhos estão presos no agora. Senhor, quantas vezes nós trocamos o eterno pelo imediato. Quantas vezes acreditamos nas promessas do pecado, quantas vezes nos deixamos levar por aquilo que é passageiro. Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa. Perdoa-nos quando vivemos como se a vida fosse tudo. Quando tratamos como grande aquilo que é pequeno e como pequeno aquilo que é eterno. Senhor, nós te pedimos, abre os nossos olhos esta manhã. Dá-nos um vislumbre da tua glória. Ensina-nos a contemplar a recompensa. Ensina-nos a viver pela fé e não pelo que vemos. Senhor, fortalece aqueles que estão lutando, aqueles que estão cansados, aqueles que estão tentados, aqueles que caíram e precisam se levantar, que eles encontrem nessa manhã Cristo, a sua graça, o seu perdão e um novo recomeço. Lembra eles, Pai, lembra eles que a nossa identidade não está na nossa queda, mas na obra perfeita do Teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor, que nós possamos sair daqui hoje decididos a não trocar a eternidade por momentos. E que em tudo, Senhor, Senhor, que em tudo, Senhor, os nossos olhos permaneçam fixos em Jesus, até o dia em que nós veremos Ele face a face. Ouve a nossa oração, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Vamos responder esse sermão, cantando essa canção, com o coração, crendo que o Senhor falou ao nosso coração essa manhã.